perguntinha batida, mas polêmica. Você consegue separar o artista da obra? Essa pergunta surgiu aqui na nossa discussão porque teve uma notícia mais ou menos recente, de 1 ou 2 meses atrás, de que possivelmente a Regina Duarte queria voltar pro mundinho das novelas. Talvez ela fosse gravar a próxima novela da Glória Pérez. Depois parece que realmente era mentira, que era só um rumor, um boato. Mas ainda assim, eu e a Vanessa, a gente ficou meio que se perguntando se a gente, depois de tudo que a gente viu a Regina falar esse ano, conseguiria assistir uma novela com ela. E assim, não sei. O que você acha, Vanessa? Bom, primeira coisa, já vou adiantando aqui pra dizer pra vocês que essa pergunta que a gente fez no início do vídeo, acho que não tem uma resposta certa. A gente não vai dar um veredito aqui, porque eu acho que é um assunto muito delicado e eu acho que depende de caso com caso, acho que depende também das vivências de cada pessoa, é muito subjetivo. Então vai ser só um debate mesmo sobre esse assunto, porque a gente quer muito saber a opinião de vocês sobre isso, e a gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje, então fiquem ligados aí. Bora! Flash gostosa. Eu acho que eu posso começar logo puxando no nome dela aqui, porque eu tenho assistido muito a Regina Duarte em cena ultimamente. Porque eu comecei a assistir Vale Tudo e ela é a protagonista. E eu fiquei me perguntando o que eu sinto em relação a isso, sabe? Porque ela é a mocinha da novela, então é pra gente torcer pra ela. Mas eu me incomodo de assistir ela em cena. E isso com certeza tem a ver com as coisas que a gente sabe dela, né? Acho que esse ano e o ano passado foi bem pesado, porque ela deu uns posicionamentos bem péssimos mesmo, até pelo apoio que ela tá fazendo ao governo da gente, né, do Brasil. Assim, a Regina Duarte sempre foi uma pessoa meio que tem ideais diferentes do meu. Sempre. Não é uma coisa de agora. Faz muito tempo que eu me incomodo com a pessoa dela. Mas eu conseguia separar até certo ponto. Hoje em dia, eu assistindo uma novela com ela, me incomoda, sabe? E com certeza tem a ver com esse lado pessoal que a gente sabe. Às vezes eu fico perguntando, será que isso é certo me incomodar? Porque ela, querendo ou não, gente, ela é uma ótima atriz. Assim, tô falando nos trabalhos mais antigos. Eu não sou muito fã dos últimos trabalhos dela na televisão. Eu também acho que com a passagem do tempo mudou esse aspecto também. Eu vou até dar um exemplo de Por Amor, que a gente assistiu de novo o ano passado, né? Que tava passando, vale a pena ver de novo. Que eu acho que ela tava bem na personagem, ela tava, né? Eu acho ela uma ótima Helena. Mas eu assistindo Por Amor, né, ano passado, eu me incomodava porque eu ficava misturando a vida pessoal. Eu ficava, não tem como, gente. Nesse caso não tem como, até porque é um personagem que tem muito destaque, que fala muito, não tem como. Mas eu não sei por que eu não me incomodava tanto como eu tô me incomodando hoje assistindo Vale Tudo. Não sei se é porque a gente já ouviu coisas piores dela nesse ano, que eu acho que isso pode ter influenciado também. Mas o que tu acha com isso? Eu acho que houve um agravamento esse ano. Eu acho que houve um agravamento esse ano com as coisas que ela disse. Pra mim, particularmente, atores em geral, artistas que são apenas uma parte de uma novela, ou de um filme, ou de uma série, não é o suficiente pra me impedir de consumir aquilo. Agora, quando é o caso do criador do conteúdo, tipo, o autor de uma novela, ou o autor de um livro, tipo, algo que aquela pessoa, os ideais daquela pessoa estão engravados no trabalho, aí pra mim é quase impossível consumir. Porque pra mim vem logo na minha cabeça que ele tá botando ali coisas que eu não gosto. Um bom exemplo, por exemplo, é o Monteiro Lobato, que era um autor que quando eu era criança eu consumi muito, eu lia os livros. Minha mãe tinha uma coleção de encadernados bem antigona que tinha, com a Reinação de Narizinho, aquele livro da Emília, No Fundo do Mar, que eu não lembro agora o nome, mas eu sei que eu li muito esse livro. E todo mundo sabe hoje em dia que o Monteiro Lobato, na verdade, ele era muito racista. Ele tinha uma visão de mundo completamente distante do que nós
entendemos como certa hoje em dia. Toda vez que eu escuto alguém falando, vamos fazer um remake do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu tenho muita saudade, eu tenho muita nostalgia, e me vem na minha cabeça a personagem da Anastácia, que era o clichê da Mami, e como ela era feita pra ser ignorante, pra replicar estereótipos errados. Eu entendo quem fala que a gente tem que ter uma visão mais fria, porque ele era o produto do seu tempo, né, do zeitgeist de uma geração de pessoas que eram preconceituosas e racistas e tal. Mas no caso do Monteiro Lobato, gente, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas ele era tão racista que ele escreveu um livro, ele foi para os Estados Unidos escrever um livro chamado O Presidente Negro, em que ele falava abertamente, tipo, ele contava uma história completamente racista, e até nos Estados Unidos o livro dele foi negado, entende? Então, pra mim, tipo, homenagear um autor que, mesmo que esteja morto, mesmo que ele não vá receber dinheiro pela obra, ainda assim eu me incomodo da imagem dele estar sendo homenageada. Eu acho que a gente tem que aprender a deixar algumas coisas no passado e aceitar isso, sabe? E procurar coisas novas. Não, com certeza. Em autor, eu tenho, como tu disse, eu tenho muito problema com essa questão do autor, porque quando é um livro de algum autor, é tipo a visão de mundo dele, sabe? Então, tipo, tudo que vai ter ali vai ser com aquele olhar, sabe? Então é muito... eu acho realmente mais pesado em questão de autor. Diretor, eu tenho até uma ressalva, porque eu acho que o diretor, por exemplo, tem muitos diretores aí péssimos e problemáticos que eu não consumo mais o trabalho deles, mesmo gostando de obras anteriores. Às vezes, não vou negar que, por exemplo, eu já gostei muito de filmes de Woody Allen. Eu acho que abomino a pessoa, Woody Allen. Não me vejo mais indo para um cinema pagando para assistir um filme dele. Mas eu não vou dele, né? Consumindo assim, pagando pra consumir o trabalho dele. Mas eu nego, se um dia eu estiver passando na TV, uma obra dele, eu posso assistir. Eu posso assistir até pra ter uma visão crítica daquilo. E não vou negar que tem trabalhos dele que eu gosto muito e que talvez até se reassistisse hoje, talvez não fosse gostar tanto, mas que eu tenho, sei lá, gosto de alguma forma. Porque tem que pensar que, pelo menos no caso do Woody Allen, por exemplo, ele era visivelmente machista, assim, as obras dele... Não, as obras dele são... muitas são... Noivo Neurótico, Noiva Neurótica, esqueci agora o nome completo, mas... Annie Hall, por exemplo, tipo notável que é a forma como ele objetifica a mulher, sabe? Sim, total. Mas tem outros que eu gosto muito dele, tipo, eu gosto muito de Blue Jasmine. Eu não sei se reassistindo hoje eu ia gostar tanto assim. Gosto muito de Meia Noite em Paris. Também não sei, aquela coisa. Eu nunca sei se eu reassistisse hoje eu ia poder achar um monte de problema, né? Mas eu só quero ressaltar um negócio aqui, é que quando a gente tá assistindo um filme e é dirigido por uma pessoa, a gente tem que também pensar que aquele filme, ele é feito por muita gente, sabe? Tem os atores, tem talvez o roteirista, que muitas vezes não é o diretor, tem a produção, tem tanta gente ali que às vezes a gente só massacrar porque é de diretor tal. Mas assim, eu fico pensando muito nisso também, porque se é o diretor, ele que tá direcionando aquele olhar, né? Obviamente. Mas é uma coisa que é muito, muito ampla, assim, tem muita gente trabalhando naquilo. Diferente de um livro, porque o livro é o autor escrevendo aquilo ali. Claro que vai ter gente que vai editar e vai... Né, e vai trabalhar na produção daquele livro, mas eu acho muito mais pesado ler um autor, um livro de algum autor que eu não gosto, do que assistir uma coisa que muita gente tá fazendo, sabe? E fazendo uma comparação com o artista em si, que é só uma parte do conteúdo, como a Regina Duarte ou o Zé Maia, por exemplo, eu particularmente eu consigo, tipo, assim, provavelmente eu não vou gostar do personagem dele, tipo, o Zé Maia, minha favorita. Eu ignoro. Isso que eu tô falando. Esse núcleo chato. Eu não cancelo a novela por isso, gente. Vale Tudo é incrível e eu vou continuar assistindo até o fim. Mas assim, sei lá, eu olho a pessoa e faço a relação, porque é a pessoa, sabe? Existem casos e casos. Existe alguém que falou uma besteira não é 880. Anos atrás. Sim. Não é existe gente que foi racista, transfóbica, homofóbica, e eu acho isso muito pesado. E existe gente que falou uma besteira aqui e ali, pediu desculpa, mudou. Agora, eu vou coisa. falar uma coisa, e eu acho que é polêmica, até porque você gosta muito da novela. Vamos falar de Benedito Rui Barbosa, autor de Paraíso. Sim. O que você tem a dizer sobre Benedito Rui Barbosa?
Bom, a pessoa não tem nem o que falar, né, gente? Primeiro, ele é um super conservador, as novelas dele não escondem isso, né? As novelas dele são bem conservadoras mesmo, aquela coisa... Bem rurais. Bem, né? Aquela coisa tradicional, família tradicional brasileira. Mas eu sei que ele tem... eu não consigo apagar também obras deles que eu acho incrível. Por exemplo, Paraíso eu gosto muito. E eu não sei se eu consigo apagar isso da minha mente. Eu não vou esquecer isso, sabe? Eu não vou, tipo, não gosto mais de Paraíso porque é feito pelo Benedito Barbosa. Talvez, se eu assistisse hoje, poderia mudar tudo na minha mente. Poderia. Mas até então está guardado ali na minha memória afetiva. Não sei se quero tirar dali, porque eu tenho medo de reassistir e odiar. Está ali guardado lá longe. Sabe que é isso, sabe? Fanny, sabe o que eu acho? Acho que tem isso. As pessoas têm essa mania de tipo, nossa, eu amava essa novela, eu reassistiria ela o tempo todo, ela é maravilhosa, ela é impecável, não tem nenhum erro. Mas algumas obras, particularmente, até porque as pessoas mudam, elas não precisam ser reassistidas. Elas não precisam ser tiradas da memória. Você pode ficar assim, ela pode continuar sendo incrível na sua cabecinha, sabe? Exatamente. Você pode deixar ela ali. Porque você sabe que se você assistir, primeiro porque as pessoas mudam. O tempo passa e novela especificamente, eu acho que tem muito disso, que por ela ser uma obra aberta, ela é muito reativa ao público. E o público é a expressão de uma geração, sabe? O público, ele é tudo aquilo, a massa, né? A maioria das pessoas, ela tem a cabeça de uma época. Então é óbvio que, por exemplo, o público que cancelou o Sandrinho e o Jefferson de A Próxima Vítima não é o mesmo público que adorou o Carneirinho e o Félix em Amor à Vida, entende? Olha como é diferente. Eles fizeram aquelas novelas porque o público aceitou, um público rejeitou e o outro público aceitou. E isso aconteceu porque o tempo passou, entende? E a novela tem isso. A novela, ela é muito reativa ao que como está o mundo naquele momento. Então as novelas envelhecem muito fácil. Elas se datam muito rápido. Mais do que filmes e séries, porque o filme e uma série, normalmente, não tem tanta implicação do público. É muito a visão daquele diretor. Se aquele autor tem uma visão mais à frente ao seu tempo, aquele filme também vai envelhecer bem. Novela é muito difícil isso, porque qualquer coisa que aquele autor fuja muito do que o público aceita naquele momento, o público vai rechaçar e provavelmente ele vai ter que mudar a novela. Entende? Exatamente. É por isso que eu acho que é muito difícil reassistir uma novela e amar ela completamente como da primeira vez que você viu ela. Exatamente, total. É bom você ter uma visão assim mais crítica e entender que, tipo, provavelmente aquele amor que você tinha por ela não vai ser a mesma coisa. Porque você vai, com certeza, você mudou, pelo menos eu acho que é o que tem que fazer, acho que a gente tem que evoluir sempre. Então, eu acho que vai ser bem difícil você receber aquela obra do mesmo jeito que você recebeu anos atrás. E tá tudo bem, sabe? No caso do Benedito Rui Barbosa, ele, sei lá, acho que ele já tá bem velho. Eu acho que não sei se ele já tem quase 90 anos. Eu não sei a idade dele. Então a gente já sabe que ele é um homem, eu acho que é por aí, branco, já tá bem idoso. Então, assim, ele vai falar... Difícil mudar. Não, ele vai falar muita besteira. Nessa altura do campeonato. E aí, o que tem que fazer? Eu acho que, por exemplo, no caso de Paraíso, que tu citou, ele era o autor principal, até porque é um remake, né? Eu não assisti a versão original dos anos 80. E tinha gente ajudando ele, que parece que era a filha e o neto. E vai ter sempre produtores ali que vão tentar mudar aquilo ali. Porque eu acho que em questão de novela, tem o autor. Mas como eu disse, tem os atores, tem a produção, tem a direção. Acho que novela é muito a conversa disso tudo. A conversa do diretor, do autor e dos atores. Então, assim, às vezes você cancelar uma novela por causa do autor... Eu acho melhor você cancelar uma novela porque você não gostou de uma abordagem específica, porque você achou de serviço, porque você tem... Do que você cancelar aquela novela toda por causa do autor. Porque eu acho que tem tanta gente envolvida na história que... Mas como eu disse, existe casos e casos. Porque, se a pessoa cometeu um crime, como é que eu vou assistir uma coisa que a pessoa botou a mão, sabe? É muito isso, é muito do que a pessoa fez e de como ela reage àquilo. Lembrei aqui, estou assistindo muita coisa agora que aparece José Maia. Tudo tem José Maia, gente. Pelo amor de Deus, é favorita, é Tieta,
é fera radical, é pina estampa. Ele está em todos ele os tá cantos. em todos os lugares. Eu olho assim, meu medo é acordar no meio da noite, pegar uma água, tá lá José Maia me olhando. Porque ele tá em todo lugar. Julgando. E aí, eu só lembro que, eu não sei se vocês lembram disso, mas teve uma figurinista que disse que, eu acredito obviamente nela, ela tá totalmente certa, eu sempre acredito na palavra da mulher, e ela falou que ele assediou ela, e ele foi demitido da emissora ano passado, se não me engano, foi no começo do ano passado. E aí, isso sempre, quando eu vejo ele, não tenho como... Eu sempre faço a relação, até porque os personagens dele geralmente têm esse estereótipo de homem machista, de conquistador, e aí eu já lembro das acusações contra ele. Que eu acredito, sempre fica mais gritante fica ainda. Mais gritante, sabe? Eu fico fica ainda mais assim, incômodo. Fico muito incomodada, porque fica passando o filminho na minha mente. Aí, hoje, né, como a gente queria falar sobre isso, eu fui pesquisar se ele teve um pedido de desculpa, se ele teve uma retratação, que na época eu lembrei que ele tinha feito, mas eu não lembrava das palavras dele. Aí eu fui ler, né, a retratação dele, e eu até achei, entre aspas, ok, porque ele assumiu a culpa. E tem uma coisa que eu odeio, gente, a pessoa faz uma besteira e aí ela faz um texto não pedindo desculpa, dizendo, eu odeio quando a pessoa fala assim, se vocês interpretaram desse jeito, desculpa se eu te ofendi, não foi a minha intenção. Por favor, gente, não façam isso. Ele com certeza teve uma ajudinha aí dos assessores pra fazer o texto, porque o texto dele era assim, eu errei, não tenho como voltar atrás, eu errei. Era basicamente ele falando que errou e que ele precisava um tempo pra ele. Ele falou que ele errou. Aí eu li assim, eu falei, não sei se eu acredito não, vamos ver com o tempo, porque eu acho que assim, com o tempo a gente vê se a pessoa evoluiu ou não. Aí ele sumiu da televisão e nunca mais fez nenhum papel depois de A Lei do Amor, né? Eu acho que ele nunca mais apareceu em nenhum lugar, nem fora da Globo, nem propaganda em nenhum lugar. Foi o último trabalho. Então ele sumiu. Aí eu fico pensando, será que eu conseguiria assistir José Maia hoje? E aí eu revendo ele nessas novelas, eu fico pensando, talvez não, mas será que eu tô sendo injusta? Eu sempre fico meio pensando assim, porque existe esse medo da gente julgar a pessoa pra sempre, cultura do cancelamento, e aí às vezes eu fico pensando, será que a gente tem que condenar a pessoa pra sempre por um erro? Sabe? É pesado isso, né? Eu não sei. Eu acho que é uma questão... É muito difícil. Não tem, como a gente falou no começo do vídeo, não tem resposta. E não vai ser a gente, em um vídeo no YouTube, que vai bater o martelo. Antes que... É aquela coisa. Qualquer visão que a gente mostrar aqui, gente, é a nossa visão, não é a regra. A gente não tá cagando regra aqui pra vocês. Eu acho que ele teria que fazer mais ainda, tipo, pra ser perdoado mesmo. Por exemplo, falar publicamente disso em vídeo, pedindo desculpas. E, tipo... Sabe, um dia voltar falando sobre isso de uma forma mais... Se retratar mesmo, mostrar que está arrependido mesmo, e não só falando uma carta, porque eu acho que fazer carta é tão assessoria, sabe? Eu acho muito... Eu só consigo pensar numa assessora lá digitando. Eu também pensei isso, eu falei, possível, tá, legal, sabe? Ok, que você admitiu seu erro, mas... A gente é de comunicação, a gente é de comunicação, a gente sabe como é que funciona. Sim. Mas eu acho que a gente não vai chegar a nenhuma conclusão aqui, porque realmente é um papo livre, gente. É muito a gente mais desabafando. Deixa aqui embaixo o que vocês acham, como é que você lida quando o seu artista favorito ou um autor que você gosta de repente é pego numa situação assim terrível, péssima. Você continua consumindo ou não continua? E é isso, a gente quer saber o que vocês têm a falar sobre isso, que realmente é um assunto delicado. Vocês são daquele que escondem na fanbase, aquelas, vou fingir que não ouvi isso. Esconde na fanbase. Vocês já viram aquele meme da menina ouvindo música assim, com a mão assim? Eu amo! No fone, escondida. Ou vocês realmente têm assim uma aversão e não conseguem? Eu sei que é complicado, eu sei que às vezes a gente esconde na fanbase ou então assiste escondidinho, porque tem coisa que a gente não tem mesmo controle dos nossos apegos, né, na vida. Mas a gente quer saber a opinião de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de curtir o vídeo pra ajudar a gente, compartilhar com seus amigos noveleiros e até a próxima. Até, tchau, tchau.